Hoje eu quero mostrar para vocês algumas dicas e truques que eu tenho certeza que vai agilizar muito a edição de vocês aí no Photoshop. E aí, tudo bom com vocês? Para você que não me conhece, meu nome é Cláudia e sejam todos muito bem-vindos mais uma vez no meu canal de dicas e tutoriais. Vem comigo para a telinha do meu computador agora. Sabia, se você pegar uma imagem aqui no Google que você quer copiar e passar lá para o Photoshop, você não precisa salvar para dentro logo do seu Explorer. Você pode vir aqui, ó. Tá vendo a imagem? Ela está com 1280 por 720. Você vai clicar com o botão direito, copiar a imagem, vai lá no Photoshop de vocês, vai vir aqui em criar, tá? E ele já vai te dar o mesmo tamanho, você não precisa nem abrir um tamanho novo e colocar exatamente naquele tamanho ali. Você seleciona ele e manda criar e dá um Ctrl V, que a imagem vai vir exatamente do mesmo tamanho que estava lá no Google. Coisa bem interessante também é a opacidade da imagem que vocês querem mexer. Com a camada selecionada, vocês podem mexer lá no tecladinho de vocês numérico, tá? E colocar a opacidade que vocês desejarem. Eu coloquei aqui em 80%, mas vocês podem voltar para o que estava também, tá? Normal. Outra coisa bem interessante, vocês também podem mudar a forma de visualizar a imagem no Photoshop. Vocês, clicando lá no tecladinho, a tecla F, tá? Ela vai mudando a forma que vocês estão visualizando a imagem. Tela cheia, sem nada no Photoshop ali, né? Aquelas, sem as barras de ferramenta, aquelas coisas, e aperta F de novo e ela volta. Outra dica também que pode acontecer de vocês estarem fazendo alguns atalhos no Photoshop e essa minimizar, sumir ali do Photoshop de vocês. Vocês vão querer desinstalar, instalar de novo, tentar fechar, abrir, não vai conseguir. Vai apertando o F até voltar ao normal. Isso pode acontecer e já aconteceu muito comigo também, tá? Uma outra dica bem interessante para agilizar o trabalho de vocês é aqui, ó. Vocês estão com o pincel aqui selecionado e querem pintar aqui. Deixa eu formar uma outra camadinha aqui, ó. E vocês querem ir pintando, né, aqui a imagem de vocês. Mas vocês querem aumentar e diminuir esse tamanho do pincel. Para vocês não ficarem indo lá em cima, ó, diminuindo, aumentando por aqui, vocês podem fazer o quê? Lá na barra de colchetes, vocês podem diminuir, tá? E pode aumentar o máximo que vocês quiserem aqui também. Isso funciona tanto para pincel, para carimbo, para borracha. Vocês podem utilizar aqui, ó. Vou usar a borracha aqui e vou apagar, ó. Tá vendo? Eu posso aumentar mais ainda e apagar aquilo tudo ali para mim, ó. Uma outra coisa que pode acontecer com vocês, e já aconteceu, tenho certeza, vocês estão trabalhando, de novo, mexendo em várias coisas aqui no teclado ao mesmo tempo, sem olhar, e vocês podem apertar o Caps Lock. O que acontece? Tá vendo? Aquela bola da minha borracha, então do pincel ou do carimbo, da ferramenta, ela some, ela fica esse xizinho aqui, tá vendo? Eu vou aumentar aí para vocês darem uma olhada, ó. Ela fica esse xizinho ali. Para voltar ao que era antes, é só apertar o Caps Lock de novo, tá ali, ó. Vou lá, voltou a minha bolinha normal ali da minha ferramenta, né, da imagem. Serve para qualquer uma, ó, ferramenta lato. Se eu apertar ali o Caps Lock, ela vai ficar aquele xizinho, apertando de volta, ela volta com essa ferramenta. Acho que essa é bem interessante. Me diz aí nos comentários se já aconteceu com vocês de sumir e vocês ficarem desesperados tentando procurar a ferramenta. Ó, uma outra dica bem interessante para agilizar e organizar aí o trabalho de vocês. Vocês estão trabalhando com várias camadas. Vamos supor que vocês têm bastante camadas aí trabalhando, tem bastante coisa aqui e ficou meio confuso ali, vocês querem organizar isso, né? Eu vou organizar todos os textos em um grupo só. Como é que eu faço isso? Vamos supor que aqui de baixo seria um texto também, vou selecionar esses dois aqui. É um texto, né? Vou dar um Ctrl G, ele agrupou para mim, tá tudo agrupadinho ali dentro desse grupo aqui, e vou clicar duas vezes nele e posso também nomear ele, ó. Cliquei aqui, botei texto, vai ficar bem organizado. Na hora de eu editar, eu sei que eles são os textos, estão todos aqui dentro, é só clicar nessa setinha do lado e editar e trabalhar com ele normalmente aqui, que vai funcionar perfeitamente. Uma outra dica que vai agilizar a vida de vocês é essa aqui, gente. Eu utilizo muito. Vamos supor que eu estou trabalhando aqui, tá com o meu pincel, estou vendo aqui, estou com ele pintando aqui, e eu quero mudar a cor dele para branco. O branco está ali embaixo do meu pretinho. O que eu faço? Vou lá no teclado, aperto o X e vou pintando de branco, ou então aperto o X de novo e vou pintando de preto, tá? É uma ferramenta também, é um atalho que eu utilizo demais aqui na hora de eu ficar editando, tá? Para poder agilizar o meu serviço aqui. Uma dica bem interessante, você está trabalhando num post, ou então fazendo sei lá, um banner, um canal para o canal de YouTube de vocês, e querem pegar exatamente aquele azul ali, então aquele amarelo vocês gostaram demais e querem passar aqui para o Photoshop de vocês. Como é que vocês fazem? Não precisa mais lá copiar, colar ali, não. O que vocês podem fazer? Vocês vão lá na tecladinha de vocês, se não estiver aparecendo ali o conta-gotas, tá? Aperta o I,
que ele vai aparecer aqui para vocês, e com ele selecionado, vocês vão clicar no Alt, lá no teclado, vocês vão clicar e arrastar aqui para dentro do site, ó, tá vendo? Eu tô arrastando aqui para dentro do meu canal do YouTube e tô pegando aquele azul, tá vendo lá embaixo o azulzinho aparecendo, ó, o roxinho, o azul, ou então o amarelinho? É isso aí, gente, vocês podem roubar a cor lá que vocês gostaram lá no meu canal também, ou então no canal dos outros, ou então no site. Ó, outra dica bem legal, vocês estão trabalhando agora com texto e querem que todo esse texto seja da mesma cor, tá? No caso que tá preto, mas o meu cliente mudou de ideia e quer ele vermelho. Para não estar aqui clicando nesse, clicando em cada um, eu vou selecionar todos eles, ó, selecionei, segurei o Ctrl lá no teclado, tá vendo? Vou vir aqui em cor e vou mudar para a cor que eu desejo, que o cliente escolheu, né? No caso, vermelho, tá? E outra dica legal também, vocês estão trabalhando com ele aqui e fizeram aqui um chanfre entalhe, né? Mexeu aqui, ó, no chanfre dele, aumentou o tamanho, ó, aqui embaixo, ó. Aí botou aqui uma sombra projetada, colocou um traçado, deixa eu ver aqui, um traçado aqui nada a ver, vamos colocar esse traçado aqui, né? Aumentou aqui, tá? Ó, pronto, mudei, pronto, tá aqui. Ficou aqui, bem legal, né? Tá lindo. Ah, mas eu quero passar para todos eles ali. Não preciso ficar um de cada vez ali fazendo a mesma coisa. Não, eu vou clicar com o botão direito em cima desse aqui que eu fiz o efeito. Tá vendo que eu já botei os efeitos ali. Cliquei com o botão direito. Copiar estilo de camada. Seleciono os dois de baixo que eu quero. No caso, eu quero copiar esses dois. Eu queria copiar só para um. Ou para os outros todos, 5, 6, 10 que vocês tiverem aí. Botão direito de novo. Colar estilo de camada, automaticamente ele já copia todos os efeitos, tá vendo? Copia todos os efeitos certinho pro meu texto, que eu pedi para ele copiar ali exatamente igual. Uma outra coisa bem interessante que eu aprendi também há pouco tempo é como criar uma máscara não destrutiva dentro do Photoshop. Como é que faz isso, Cláudia? Eu não entendi. Bom, vamos supor aqui, deixa eu apagar esses dois olhinhos aqui, que eu quero só um texto, tá? Eu tô com esse texto aqui, ó. Seleciono ele, arrasto para cá e eu vou fazer isso aqui, ó. Vou pegar essa minha ferramenta retangular aqui, né? Vou clicar aqui, vou arrastar, vamos dizer que cria um banner e tal. E eu vou querer botar esse efeito aqui, ó. Eu quero que o fundo, o texto ele fique vazado, tá? E apareça ali pra mim. Eu vou fazer isso em várias vezes. E o cliente também não gostar, eu posso mudar de novo. Como é que faz isso, Cláudio? Eu tô com ele selecionado, clico aqui 2 vezes, ó. Eu vou lá de novo para minha estilo de camada, onde eu mexi lá no chanfre entalhe. Eu vou vir aqui, tá vendo, ó? Vazado. Eu tô em opções de mesclado, vou vir aqui em vazado. Superficial, e agora aqui, ó, opacidade de preenchimento eu vou botar em 0, ó, vou dar ok aqui, não aconteceu nada ainda, mas agora que vem a mágica, eu seleciono os dois com Ctrl lá, selecionei as duas camadas, e agora eu vou dar um Ctrl G, pronto, tá aqui, ó, ele ficou com aquele meu efeito ali em volta, tá, e tá aqui, mas o cliente, mas eu não gostei aquela borda roxa, lilás, sei lá, não gostei daquela borda ali não, vocês vão lá no texto de vocês, que ele ainda é um texto, tá, clica 2 vezes aqui na camada, vai abrir aqui, vocês vão tirar aqui o traçado, ó, pronto, tirei o traçado. E por que ele não é não destrutivo? Porque vocês podem vir aqui e escrever qualquer outro título aqui que vocês quiserem, ó, qualquer outra coisa, que vai ficar o mesmo efeito e vai ficar agrupadinho aqui para vocês poderem mudar e usar qualquer outra coisa aí. A última ideia que eu quero passar para vocês aqui é para não fazer uma imagem não destrutiva. O que vocês poderiam fazer, né? Que a maioria aí conhece. Vem aqui, duplica a imagem, vou vir duplicar a imagem, vou lá no meu band-aidzinho, ó, tá vendo esse band-aid aqui, que é recuperação de manchas. Se não estiver aparecendo para vocês aí, o atalhozinho dele é o J. E aqui a gente vai começar a fazer, ó. Eu vou vir aqui, ó, vou apagar o pássarozinho, tá vendo? Ele vai apagando o pássaro ali tranquilamente. Aí eu tenho a imagem aqui, ó, não destrutiva, né? Mas tem um outro método aqui que vocês podem fazer também, ó. Eu vou criar aqui uma camada nova, tá vendo com essa camada nova aqui selecionada. Se eu vier aqui com o band-aid de novo, ó, não vai acontecer nada. Mas a gente pode vir aqui, ó, mostrar todas as camadas. Aí sim, eu posso chegar lá, ó, e clicar no pássaro e ele vai sumir novamente ali da minha tela, tá? Seria também um jeito, um outro modo para vocês poderem utilizar essa ferramenta e continuar ali a imagem de vocês ali, tá? Agora faz o seguinte, deixa aí nos comentários se vocês têm umas outras dicas, outros atalhos que vocês utilizam que eu não comentei aqui no vídeo, para poder ajudar o máximo de pessoas possíveis também, tá? Agora me diz aí, essa dica foi útil, esses truques aí vocês conheciam, se não conhecia, me avisa aí embaixo.
ou então deixa outras dicas aí pra mim também, tá? Abaixo nos comentários. Deixa um curtir, um joinha aí nesse vídeo se vocês gostaram. E não esquece de olhar, tem várias playlists aí de Photoshop, Premiere, ProShow, pra vocês darem uma olhada. Eu tenho certeza que algum dos vídeos que tá lá vai ajudar vocês. Deixa aqui abaixo também no link da descrição um curso de Photoshop, é com Alisson Pavilac, é um grande professor, eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão aprender bastante coisa com ele ali também. Para você que ficou comigo até o final, um grande abraço, até a próxima e valeu!